Nós terminamos o nosso estudo de 1ª e 2ª Reis, a história dos reis de Judá e de Israel. O livro de 1ª e 2ª Crônicas repete a história. 1ª e 2ª Reis foram escritos pouco tempo depois dos acontecimentos. 1ª e 2ª Crônicas foi escrito bem mais tarde. Então, conta sobre os mesmos eventos, mas com uma perspectiva um pouco diferente. Mas porque muito do relato é o mesmo, nós vamos pular 1ª e 2ª Crônicas e você pode estudá-los sozinho. Eu recomendo, porque são livros importantes. Mas nós vamos avançar para o livro de Esdras. Cronologicamente falando, são as coisas que aconteceram depois da queda de Jerusalém. Pense comigo sobre um novo começo. Como seres humanos imperfeitos e cheios de limitações, nem sempre fazemos as coisas certas da primeira vez. Felizmente, Deus muitas vezes permite segundas chances. E a segunda chance é um dos temas do livro de Esdras. O livro de Esdras ilustra uma segunda chance para o povo de Deus. Vamos recapitular o que tinha acontecido. No ano 605 a.C., um rei chamado Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu Jerusalém e pegou um grande número de pessoas cultas, pessoas instruídas, pessoas formadas, pessoas que trabalhavam para o governo, e levou elas para a Babilônia, para trabalharem para ele ali. Israel se tornou então um país subjugado pela Babilônia, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. A Babilônia é hoje o que nós chamaríamos de Iraque, o país do Iraque, é onde a Babilônia ficava. Então, o Iraque naquela época era a grande potência do mundo. O Nabucodonosor venceu uma grande batalha com o Egito. O Egito era a nação mais forte. A Babilônia lutou contra o Egito, uma batalha muito famosa numa cidade, num lugar chamado Carquemes. E nessa batalha, Babilônia destruiu o exército do Egito e se tornou a potência mundial. Muito bem. E aí ele foi conquistando mais e mais terra, mais e mais países, inclusive Jerusalém. Em 605 foi quando ele chegou em Jerusalém e dominou o país. E aí ele levou um grupo, como eu já disse, um grupo de judeus para a Babilônia. Nesse grupo estava o profeta Ezequiel. E quando nós estivermos estudando o livro do profeta Ezequiel, vamos ver o que aconteceu, porque ele conta, testemunho ocular, ele participou de tudo, ele estava lá, e ele conta então o que aconteceu. Aí Nabucodonosor foi embora e pôs um governador em Jerusalém e estabeleceu que, você agora vai pagar imposto para a gente, e você vai governar, mas embaixo da minha autoridade. Eu sou o rei e você vai ser o meu gerente, vamos dizer, aqui. Mas isso não deu certo, porque o povo judeu tentou se revoltar e declarar independência de novo. Aí Nabucodonosor voltou, 598, 7 anos mais tarde, e fez a mesma coisa. Aí foi embora. Aconteceu a mesma coisa de novo, eles se revoltaram contra a Babilônia. Aí Nabucodonosor veio uma terceira e última vez, no ano 586. E quando ele veio em 586, aí ele destruiu por completo a cidade, destruiu o templo, derrubou o muro e matou a maioria das pessoas, sobrou pouquíssimas. Muito bem. Aí os judeus foram para a Babilônia e lá eles se estabeleceram, aí eles se firmaram e se tornaram prósperos. Deus abençoou. Com a bênção de Abraão, Isaac e Jacó na vida deles, eles prosperaram até mesmo na Babilônia. Agora vamos para Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2. Esdras 1, 1 e 2. No primeiro ano
do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. Nós, no primeiro ano de Ciro, não é mais Nabucodonosor. Agora, o microfone não está ajudando hoje. Vamos ter... Ou não? Não. Obrigado. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, duas coisas interessantes aqui. Note que não é mais Nabucodonosor e não é mais Babilônia, porque o império da Babilônia não durou muito tempo. Logo depois deles conquistarem o mundo, eles foram conquistados por um outro reino que se tornou mais forte do que eles, que foi o reino da Pérsia. Pérsia é hoje o que nós chamaríamos do Irã. Então o Iraque dominou, depois o Irã veio e dominou o Iraque, e dominou os governos de território que o Iraque dominava. Muito bem, Ciro então era um rei da Pérsia, o rei do Irã. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. Cumpriu-se o que o que Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. Vamos voltar a essa frase daqui a um minuto. O Senhor tocou no coração de Ciro, e Ciro ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: Jeová, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Muito bem. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu no primeiro ano de Ciro, que é o ano 538 a.C. E note que tudo que ele fez para cumprimento da promessa de Deus através de Jeremias. Que promessa era essa? Em Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12, e também em Jeremias 29, versículo 10, Deus anuncia que o cativeiro duraria 70 anos. Que o povo de Israel estaria na Babilônia por 70 anos, e depois desses 70 anos eles seriam trazidos de volta para Israel. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta para a pátria. Então, antes mesmo do povo ser levado para a Babilônia, Deus falou: vocês vão ser levados, mas vocês só vão ficar lá 70 anos, e no final desses 70 anos vocês vão voltar. E foi exatamente isso que aconteceu. No ano 538, eles voltaram. O decreto para eles voltarem saiu. Lembra que eles foram para o cativeiro começando no ano 605. 605 menos 70 seria o ano 635. O decreto saiu no ano 538. Eles levaram mais ou menos um ano para se prepararem e voltarem. A viagem levou meio ano. E depois que eles chegaram, eles começaram a construção do templo no ano 535. Exatamente 70 anos depois deles terem sido levados para a Babilônia. Deus cumpriu a sua promessa. Essa viagem que eles fizeram foi uma viagem trabalhosa, difícil. É uma viagem de mais ou menos 900 milhas. Num trajeto dificultoso. Seria mais ou menos como ir daqui a Los Angeles, e de São Francisco a Los Angeles de volta para São Francisco, andando, com homens, mulheres e crianças, e animais, e carregando também mudança, né? Porque eles tinham morado lá por 70 anos, algumas pessoas tinham nascido lá e agora estavam indo de volta para a sua pátria natal, sua terra natal, e levando seus pertencentes. Então, era uma viagem difícil, uma viagem perigosa, que deve ter levado, no mínimo, 4 meses. Em Esdras capítulo 2, nós temos a descrição das pessoas que fizeram essa viagem. E era um grupo de mais ou menos 50 mil pessoas. O líder deles era um homem chamado Zorobabel. Zorobabel era descendente de Davi, e ele era o líder civil deles. Eles também tinham um líder espiritual, um homem cujo nome era Josué. Josué era descendente do sacerdote Arão. E liderados então pelo líder político, Zerubabel, e o líder espiritual, Josué, trabalhando junto, eles então voltaram para Israel.
Chegando em Israel, eles encontraram a cidade completamente destruída, a nação completamente destruída. E eles agora iam reconstruir o país. Como será que eles iniciariam a reconstrução? Se pararmos para pensar, talvez fizesse mais sentido, naturalmente pensando, começar com um muro, reconstruir o muro da cidade, porque aí você tem um pouco de segurança, você tem controle de quem entra e quem sai. Depois de você reconstruir o muro, talvez você comece a reconstruir as casas. E depois que todo mundo tem casa de novo e estabeleceu a sua casa, de repente agora você constrói a igreja, constrói o templo, constrói o altar e reinicia o culto a Deus. Talvez o raciocínio humano funcionasse assim, mas não foi isso que eles fizeram. Liderados por Josué e Zerubabel, a primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar de Deus. O altar de Deus. Esdras capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros, os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Selatiel, e os seus parentes, construíram o altar do Deus de Israel. Construíram o altar do Deus de Israel. Queridos, tem uma lição aqui para nós. Jesus diz assim em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em vez de começar construindo muro, cidade, templo, eles fizeram exatamente o contrário. Começaram altar, templo, cidade, muro. Eles reverteram, aliás, não é eles que inverteram, nós que invertemos a ordem das coisas. Mas a ordem de Deus é sempre reino de Deus primeiro. E eles então reconstruíram o altar e começaram a oferecer sacrifícios a Deus e se encontrar ali de manhã e de noite, diz a palavra de Deus, para cultuar a Deus. Mas olha o que acontece no capítulo 4, logo no capítulo 4, versículo 1 e 2. Os inimigos da tribo de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo de Jeová, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Tem uma contradição aí, não tem? No versículo 1 diz que eles eram inimigos de Israel. No versículo 2 eles estão dizendo: queremos construir o templo com vocês. Queridos, eles não queriam construir nada. Eles queriam era atrapalhar. Esses eram os inimigos de Deus tentando atrapalhar o projeto de Deus. Os inimigos da tribo de Judá e de Benjamim souberam que Deus estava agindo, que o povo de Deus estava trabalhando, e eles vieram atrapalhar. Eu quero que você saiba que sempre que Deus está fazendo alguma coisa boa na sua vida, o inimigo está sempre pronto para atrapalhar também. Quando Deus começa a trabalhar na tua vida, e Deus começa a agir na sua vida, e você começa a se envolver na obra, você começa a vir na oração, você começa a estudar a Bíblia, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a trabalhar para Deus, você começa a evangelizar, você se envolve na obra do Senhor, pode ter certeza que notícia disso chega no inferno, e o inimigo vai usar os recursos que ele tem ao seu dispor para tentar atrapalhar você. Você já notou que quando você começa a ler a Bíblia dá sono? Você já notou que quando você quer vir para a igreja, o telefone toca, alguém bate na sua porta, o pneu do carro fura? Não é coincidência, queridos. É o inimigo tentando atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida. Você já notou que no momento que você se inscreve para jejuar, ou que você faz um projeto de participar no coral, ou numa peça, numa atividade especial da igreja, é logo aí que vai acontecer que surge um outro compromisso, alguém oferece um emprego para você, alguém chama você para fazer uma outra coisa. O inimigo está sempre tentando atrapalhar os projetos de Deus na nossa vida. E foi isso que aconteceu. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, o apóstolo Paulo fala sobre isso mesmo. Ele estava na cidade de Éfeso e ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto dizendo: olha, eu vou visitar vocês, mas eu não vou ainda agora não.
espera um pouquinho, porque, aí ele diz assim no versículo 9, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Ele diz, olha, eu tenho que ficar aqui, porque tem uma oportunidade do reino avançar, ainda que tem muita gente contra mim. Sempre que você se levanta para fazer alguma coisa para Deus, você pode ter certeza que o inimigo vai levantar alguém para opor também o que você está fazendo para Deus. E é interessante notar como o inimigo tentou atrapalhar o projeto de Deus. A primeira coisa que eles fizeram, versículo 2, eles se ofereceram para ajudar, mas a intenção não era ajudar, era sim atrapalhar. Eu chamo essa estratégia de infiltração. Infiltração. Uma das coisas, queridos, que o inimigo tenta fazer para imobilizar a igreja, para paralisar a igreja, paralisar o crente, é infiltrar a vida da igreja. Infiltrar os ministérios da igreja. Infiltrar a vida pessoal da igreja. Queridos, é a mesma coisa que acontece com um vírus. Um vírus, vamos dizer, o vírus do resfriado. Enquanto ele estiver fora do seu corpo, ele não te faz mal. Mas no momento que você toca naquele vírus, ele fica na tua mão. Aí você coça o olho, ou pega um pedaço de pão e come, e do pão, da mão ele passa para o pão, do pão ele passa para dentro de você. E agora dentro de você aquele vírus vai causar todo tipo de problemas. É assim que a gente fica doente, é uma das maneiras que a gente fica doente. É um vírus que estava fora, e enquanto ele está fora ele não faz mal, mas quando ele fica dentro, quando ele entra na gente, ele começa a fazer mal. Cuidado, não deixe o inimigo infiltrar a sua vida. Não deixe que sentimentos errados, pensamentos errados, maneira de pensar errada, entre no íntimo do seu ser, porque quando esse vírus entra, ele começa a te destruir. E a mesma coisa com a igreja. Quando o mundo entra na igreja, a igreja perde o seu poder. A igreja fica paralisada quando a igreja é igual ao mundo. A igreja não pode ser igual ao mundo. A igreja foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Tem que haver uma diferença entre a igreja e o mundo. Deus exige da igreja um padrão de vida mais elevado. Deus exige santidade de nós. Deus exige integridade. Deus exige amor. Deus exige carinho. Deus exige perdão de nós. Mas quando o inimigo vê a igreja crescendo, se amando, perdoando, ajudando, enviando missionários, alimentando os pobres, construindo casa para abrigar os desabrigados, visitando os presos na cadeia, visitando os enfermos nos hospitais, quando Deus começa a agir na vida da igreja, o inimigo logo tenta infiltrar para desanimar a igreja, para distrair a igreja, para imobilizar a igreja. Zorobabel e Josué disseram, não, vocês não vão trabalhar na construção do templo, porque vocês não amam a Deus, vocês não servem a Deus, vocês não buscam a Deus, vocês não caminham com Deus, vocês não têm compromisso com Deus nenhum. Como é que agora vocês querem participar no ministério, querem participar na obra? Mas eles não desistiram. Quando eles não conseguiram infiltrar a igreja, infiltrar o povo de Deus, eles tentaram uma segunda estratégia. Versículo 23. Eles foram imediatamente a Jerusalém, ameaçando os israelitas com armas, e obrigaram eles a parar a obra. Como eles não conseguiram infiltrar, agora eles tentaram parar eles à força. Eles se armaram e ameaçaram os judeus. A reação de Zerubabel e Josué foi interessante. Eles armaram todos os obreiros. E a Bíblia diz que eles tinham ferramenta numa mão e arma na outra. E um vigia com uma trombeta. Se eles vissem um exército inimigo se aproximando, eles tocavam a trombeta. E os obreiros botavam de lado as ferramentas e pegavam as armas e se tornaram de obreiros para guerreiros. Terminava a guerra, eles botavam as armas no chão e pegavam as ferramentas e se tornavam obreiros. Eu quero falar com os obreiros da igreja. A igreja precisa de guerreiros. Seja obreiro, mas seja guerreiro também.
seja lutador. Esteja pronto para trabalhar tanto com uma ferramenta como com uma arma. Ninguém fique alarmado, não. Ninguém vai comprar metralhadora nem revólver para a igreja, não. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós temos armas superiores a uma metralhadora, a um revólver. A nossa arma é a oração, é o jejum, é o amor, é a consagração, é a união, é a integridade, é a unção do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz Jeová. Essa é a nossa arma, e com essa arma nós venceremos todas as ciladas do inimigo. Amém, irmãos? Mas esteja preparado para lutar. Esteja preparado para lutar. O inimigo tenta infiltrar e quando ele não consegue, ele tenta nos parar à força, através de hostilidade. Os adversários de Deus ainda hoje estão fazendo a mesma coisa. Amados, essa luta não durou nem um dia, nem um mês, nem um ano. Essa luta durou mais ou menos 5 ou 6 décadas, 60 anos. A luta e oposição durou várias décadas e o trabalho foi interrompido várias vezes por manobras políticas e ameaças militares. Mas Deus levantou líderes para apontar as pessoas na direção certa e mobilizá-las para fazer a coisa certa. Ao longo de 60 anos de batalha, as pessoas se cansaram e algumas vezes pararam de trabalhar. Foi aí que Deus levantou 2 grandes profetas que vieram ungidos por Deus para animar o povo e para desafiar o povo a continuar trabalhando para Deus. O nome desses profetas é Ageu e Zacarias, e nós vamos falar mais sobre eles mais tarde, porque tanto um quanto o outro escreveram livros, e nós estaremos lendo os livros escritos por eles. Mas por hoje nós estamos simplesmente mencionando que Ageu e Zacarias foram usados por Deus para ajudarem nesse período da vida de Israel. Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim: o profeta Ageu e o profeta Zacarias começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém, mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. E Zorobabel e Josué ouviram as mensagens, então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, e os 2 profetas os ajudavam. Então, Zorobabel, o líder civil, né, o prefeito da cidade, vamos dizer assim, Josué, o pastor ou o sacerdote, e Ageu e Zacarias, os profetas. Esses 4 homens, então, ajudaram o povo a continuar trabalhando. Capítulo 6, versículos 14 e 15. Esdras 6, 14 e 15. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel, e de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. E acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. E se você fizer o cálculo do 6º ano do reinado de Dario, dá o mês de março do ano 515 a.C. Em 515, eles terminaram a reconstrução do templo. Então, note bem, reconstruíram o altar, depois reconstruíram o templo, mas a cidade ainda estava destruída. 515, eles tinham voltado no ano 535, então levaram 20 anos para reconstruir o altar e o templo. Capítulo 7. Quando você chega no capítulo 7, você vai conhecer um outro grande personagem desse livro. E é o autor deste livro, a pessoa que escreveu e que manteve esses recordes. O nome dele é Esdras. Esdras também vivia na Pérsia. E note que no versículo 1 a Bíblia diz assim: alguns anos depois, Artaxerxes era o rei da Pérsia. E um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão. Versículo 6.
Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada por Jeová, o Deus de Israel. Muito bem. Esses alguns anos que a Bíblia diz aí, alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, indica que passaram-se 60 anos. Entre o final do capítulo 6 e o princípio do capítulo 7, se passaram 60 anos. Nós sabemos disso porque Artaxerxes reinou no ano 458. Ou seja, 60 anos mais tarde. Versículo 10. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar a todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Olha que interessante, queridos. Lá na Babilônia, tinha esse homem, descendente dos sacerdotes. E ele tinha decidido dedicar a sua vida a 3 coisas: estudar e praticar a vontade de Deus. E número 3, ensinar o que ele tinha aprendido. Então ele estudava a Bíblia, tentava pôr em prática o que ele tinha aprendido e depois ensinava o que ele aprendeu a outros. Lá do céu, Deus olhou e decidiu: esse é o tipo de pessoa que eu preciso lá em Jerusalém. Então Deus moveu no coração do rei Artaxerxes para que ele enviasse Esdras para Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Esdras então foi para Jerusalém e lá ele foi um instrutor. Vamos orar por esses microfones? O inimigo não quer que os irmãos ouçam a mensagem, não é possível. Glória a Deus. No capítulo 7, então. Assim Jeová, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel. Versículo 31. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava a fim de ir para Jerusalém. E o nosso Deus esteve conosco durante toda a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Mas, mais uma vez, o ano agora é 458. Lembre-se, 605 o templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. 535 eles voltam para Jerusalém e começam a reconstruir o templo. 20 anos se passam e eles terminam de reconstruir o templo. Mas são 20 anos difíceis. E eles agora querem reconstruir a cidade, mas está difícil porque tem muita oposição. Mas eles insistem, Ageu e Zacarias profetizam e eles continuam trabalhando. 60 anos mais tarde, no ano 458, o povo está um pouco desanimado novamente. E Deus levanta mais um grande homem, um grande líder, chamado Esdras, e tira ele lá da Babilônia e leva ele para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele ora e pede a Deus graça para que eles reconstruam a cidade. Não só isso, Deus deu graça diante dele. Deus deu graça a ele diante do rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes, então, se comprometeu em patrocinar, em pagar pela reconstrução da cidade. E ele, então, enviou recursos financeiros para ajudar. Esdras, então, convocou um grupo muito grande de judeus para voltar e repopular a cidade, repopular o país e reconstruir a cidade. E é isso que estava acontecendo. Então eles voltaram. E no capítulo 8 eles chegam de volta à Babilônia, da Babilônia a Jerusalém, e tem uma lista das pessoas que voltaram. Mas aí surgiu um problema. Surgiu um grande problema no capítulo 9. Estes exilados que estavam voltando deveriam reconstruir o muro e a cidade e repovoar o país. No entanto, por causa de casamentos profanos, eles estavam envolvidos em adoração pagã. Esdras capítulo 9. Veja comigo o versículo 10. Esdras 9, versículo 10. Mas agora, ó Deus... Aliás, olha comigo no versículo 1. 9:1. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo.
E eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus. Versículo 2. Homens israelitas haviam casados com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. Aquele povo que era para voltar para Israel e reconstruir a nação e estabelecer o culto a Deus, eles estavam contaminados na vida pessoal deles, porque eles tinham se casado com mulheres, e mulheres tinham se casado com homens que não serviam a Jeová. E por isso, eles tinham um coração dividido. Eles cultuavam a Deus, a Jeová, mas a outros deuses também. E eles praticavam as mesmas coisas que o povo tinha praticado no passado e que tinha causado a destruição de Jerusalém. Olha a estratégia de Satanás, queridos. Eles eram culpados dos mesmos males e dos mesmos erros que os seus antepassados tinham feito e que tinham causado a destruição de Israel. Versículo 14. Como então poderíamos desobedecer novamente os teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Coisas tão nojentas para Deus. Eu quero esclarecer uma coisa aqui, queridos. O problema não é um casamento entre judeu e não judeu. Diversas pessoas na Bíblia casaram com não judeus e foram abençoados por Deus. Moisés casou com uma mulher da Etiópia. José do Egito casou com uma mulher do Egito. E como eles outros, Boaz casou com Ruth, a Moabita, e ela foi uma das antepassadas de Jesus. Então a Bíblia está cheia de pessoas, de casamentos assim, e Deus nunca teve objeção a isso. O problema não é um casamento entre duas nacionalidades diferentes, ou duas pessoas de língua diferente, ou de cultura diferente, ou de cor de pele diferente. Isso nunca foi um problema para Deus. O problema para Deus é uma pessoa que serve a Deus, que adora Jeová, se envolver com pessoas que não têm esse compromisso com Jeová, e pior ainda, que servem a outros deuses. A Bíblia deixa claro, Jeová diz, eu sou o único Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Jesus e a Buda. Você não pode servir a Jesus e a Confúcio. Você não pode ser cristão e hindu. Você não pode ser cristão e espírita ao mesmo tempo. Ou você é discípulo de Jesus, ou você não é. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou ele não é. Jesus só aceita o primeiro lugar na sua vida. Ele não aceita segundo, terceiro ou décimo. Ele tem que ser o número 1. Jesus só aceita ser o único Deus da sua vida. Ele não compartilha o trono de divindade dele com ninguém. Ele não compartilha com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha, com o seu trabalho, com o governo dos Estados Unidos ou qualquer outro governo. Ou Deus é Deus, ou ele não é. E o que aconteceu com essas pessoas é que elas estavam voltando para Israel para cultuar Jeová, mas o coração deles estava dividido. Esdras falou, nós não podemos cumprir a missão que Deus nos deu dessa maneira. Então eles se reuniram, capítulo 10, oraram, jejuaram, e Deus deu a eles uma resposta. Uma resposta difícil. Uma resposta dolorosa. Capítulo 10, versículos 10 e 11. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse, vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados. Número 1, confessem.
o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada, número 2. E terceiro, afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. Número 1, confesse o seu erro, seu pecado. Número 2, faça o que é certo. Número 3, mande embora as pessoas que estão poluindo a sua vida. Uau! Uau! Eu acho que a igreja de hoje em dia não leva o pecado tão a sério como Deus leva. Mas precisamos levar. Precisamos levar Deus mais a sério. Em Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38, Jesus diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Versículo 38. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Todo ser humano tem tudo o que precisa para servir a Deus. Porque tudo que Deus pede é tudo que você tem. Tudo que Deus pede é tudo que você tem. Você está disposto a dar tudo que você tem e tudo que você é para Ele? A chamada de Deus é essa: tudo ou nada. Deus é pró-família. Ele criou o casamento e estabeleceu a família. Deus é pró-família. No entanto, Deus é contra o pecado. Ele se opõe a tudo que está errado. E uma das coisas que ele não tolera é a idolatria ou adoração a deuses falsos. Hoje, Deus nos desafia a fazer um compromisso com Ele, com o único Deus e Senhor em nossas vidas. O livro de Esdras termina aqui, no meio da história. Mas a história continua no livro de Neemias, que é o nosso assunto do domingo que vem. Põe-se de pé comigo e eu quero compartilhar 3 rápidos pensamentos com você. O primeiro deles é o seguinte: como vimos no livro de Esdras, Deus é um Deus de segundas chances. Aproveite a segunda chance. Se Deus está te dando hoje uma segunda chance, aproveite isso. Faz uma decisão hoje de servir a Deus, de voltar para os caminhos do Senhor, de se comprometer com o reino de Deus, de abandonar as coisas que não agradam a Deus. Se Deus está te dando uma segunda chance para consertar a sua vida, para tomar um rumo, aproveite hoje essa chance. Agora, segundo pensamento. Porque Deus é um Deus que permite segundas chances, não presuma que você sempre vai ter mais uma chance. Porque a verdade é que mais cedo ou mais tarde, uma chance vai ser a última. Vai ser a última ou porque Jesus voltou, ou porque você morreu. Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. A morte pode bater na nossa porta a qualquer instante. Nós não sabemos se teremos um amanhã. Então decide hoje viver para Deus. E não presuma que você vai ter mais chance, porque a verdade é, ninguém sabe do dia de amanhã, só Deus. E a terceira e última coisa que eu diria para você é o seguinte:
Vamos seguir o exemplo de Esdras e sermos uma igreja e sermos pessoas que procuram conhecer e ensinar, procuram conhecer, fazer e ensinar a vontade de Deus, mesmo quando ela é dolorosa, mesmo quando ela exige de nós uma decisão difícil. Vamos ser como Esdras e vamos escolher Deus. Vamos preferir Deus do que qualquer outra coisa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado pelo livro de Esdras, que nos faz lembrar que Tu és um Deus de segundas chances. Obrigado por hoje ter nos dado mais uma chance de Te servirmos, de Te buscarmos. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, a aproveitarmos essa chance de escolhermos Jesus e entregarmos a nossa vida a Ti. Igreja, continue orando. E eu pergunto, se há alguém aqui que precisa entregar a sua vida a Jesus, eu quero te dar uma oportunidade. Deus hoje te chama para reconhecê-lo como único Deus e Senhor. E se você deseja fazer essa decisão, levante a sua mão hoje, eu quero orar por você. Se você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida, levante a sua mão. Se você quer negar a si mesmo, negar a sua vida, negar as suas prioridades, deixar Deus ser a sua prioridade. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, eu oro por essa igreja, por cada pessoa que recebeu hoje a Tua mensagem e o toque do Teu Espírito. Ajuda, Senhor, cada um de nós a Te escolher, antes de tudo e acima de todos. Em nome de Jesus.